Telespectador, esse vídeo é pra você que não votou no Bolsonaro e chegar lá pro seu parente que votou, apresentar aqui, porque tudo que a gente vai falar e dizer com muito carinho pra ela: olha a grande cagada que você fez, seu grande pedaço de... Amiga que é agressiva com a galera que assiste a gente. Ah, mas pelo amor de Deus, Ou você simplesmente pode ajudar as pessoas a terem mais contexto e entenderem o porquê que a reforma da Previdência amor é um não assunto vai levar tão ninguém a delicado. nada, tem que ter ódio. E aí, galera, mas chegou o dia que a gente precisa falar de Previdência Social. E pra Porque você... a gente não tem mais. Exatamente. Então, o historiador vai falar daquilo que não existe também. E como a gente sabe, a gente teve aí aprovada, infelizmente, a reforma da Previdência. Mas a gente tem que entender, Previdência Social, como tudo, também tem história, né, galera? Exatamente. Então, esse vídeo é dedicado a mostrar um pouquinho do surgimento da Previdência Social, ou que, não necessariamente só da Previdência Social, mas essas ações do governo que visam assegurar ao trabalhador certas questões. E como isso surgiu? Isso é uma questão de benevolência do Estado? Como que tudo isso se tornou o que é hoje? Ai, se inscreve no canal, clica no sininho, toca a campainha e sai correndo, faz o que você precisar fazer, mas... Bom, então primeiro de tudo, né, até a gente tá aqui falando Previdência Social isso, Previdência Social aquilo, que diabos é Previdência Social, caro telespectador, ou telespectadora, ou telespectadore? Previdência Social, falando muito brevemente, é basicamente um seguro que o governo oferece pro trabalhador pra segurá-lo, né, novamente, em casos de invalidez, de aposentadoria, quando a pessoa não pode mais trabalhar ou não tem mais condições físicas de fazer isso. E de onde é que vem todas as Dilmas que bancam todo esse dinheirada, minha gente? Exatamente, Vitor. Vem do seu bolso, mas não só do seu bolso, vem do bolso do patrão também. Então a ideia é que haja um desconto na folha de trabalho, não um desconto compulsório, que você não tem opção ou não de aceitar, assim como o patrão, né, o empregador, também paga pro governo e ele não tem opção de não pagar, a não ser que ele sonegue, que ele te terceirize. A ideia é justamente isso, que essa coleta de dinheiro, tanto das duas partes envolvidas na relação de trabalho, guarde esse dinheirinho lá com o Estado, e aí quando você tem um probleminha, um trouble aí, como o Victor disse, você consegue ter esses direitos assegurados, né? Ou conseguia, porque agora você vai ter mais de 70 anos, você vai ganhar uma miséria, não vai conseguir comprar nem os teus remédios de osteoporose. Mas depois desse breve resumo, então, de entender o que é a Previdência e de onde que vem o dinheiro para sustentá-la, vamos começar aí a falar sobre a história da Previdência Social. Então a gente precisa entender como é que começa essa ideia de seguridade social, de proteção social, para entender a Previdência. Isso tudo muito passa pela ideia de como o capitalismo vai coagir a todos a essa ideia de trabalho que ele vai desenvolver no decorrer do século XX. E uma coisa que é muito importante a gente falar quando tá discutindo previdência social e as diferentes formas que o capitalismo tem de colocar todo mundo dentro de uma lógica do trabalho, é lembrar que nem todo mundo de fato consegue trabalho. E se você tiver entre os seus 20 e 25 anos, você sabe muito bem que se você não tiver um trabalho, você não consegue nem comprar a sua brusinha na Renner, que você vai parcelar em 3 vezes, ou tomar o seu goró com a sua galera de fim de semana. Mas aqui a gente também tá falando de necessidades muito mais básicas, como você conseguir comer e você conseguir comprar um remédio. Se você não trabalha, você não faz isso. Parece bobo quando a gente fala dessa forma, mas o fato de você não ter acesso a um trabalho regulamentado também impede que você tenha acesso à previdência social quando você envelhecer e precisar dela. Ainda bem que não existe como no Brasil, então... Ai, nossa diretora é ácida, né? Só que quando a gente pensa antes, né, alguns anos atrás, antes de você ter esse conceito de seguridade, não era só quem estava desempregado que não tinha condições a ter acesso a esse tipo de benefício, a esse tipo de direito. Vamos trabalhar como direito, porque a gente tem que lembrar que isso é direito, isso não é privilégio, como a gente já falou anteriormente. E é direito que é conquistado com muita luta e muito sangue. Então, as pessoas que tinham um trabalho fixo, enfim, elas também não tinham nenhuma regulamentação em cima do seu trabalho, o que fazia com que elas também não tivessem acesso a nenhuma dessas iniciativas que asseguram em caso de acidente, ou invalidez, ou quando elas se aposentarem. E como o Vi disse, foi à custa de muito sangue mesmo, porque precisou ter muita greve, muita luta trabalhista para que as pessoas conseguissem ter esses direitos garantidos. E essa cito toda que a Gia acabou de comentar agora, com gente trabalhando sem nenhum tipo de direito e meio que tomando no o tempo inteiro, vai prosseguir e se manter aí intacta até mais ou menos o século XIX. Então, quando a gente lembra, por exemplo, da Revolução Industrial, que consolida a sociedade fabril, os trabalhadores nas fábricas trabalhando 12, 14 horas por dia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, esse pessoal começa a se organizar melhor, começa a se organizar mais sistematicamente e a lançar vários tipos de protesto, organizar greve geral, começa a ter um impacto um pouco maior perante os seus próprios empregadores e ter um pouco mais de voz também para reivindicar todo e qualquer tipo de
direito, porque como a Gi colocou, não existia. Então a galera basicamente trabalhava, ganhava uma miséria e não tinha VR, não tinha VT, não tinha seguro odontológico, não tinha nada, inclusive previdência social. Então a gente pode ter uma ideia muito do início disso quando a gente vai olhar lá pro século XIX, para 1880, lá na Alemanha, quando Bismarck, que era o estadista que Não é a Angela Bismarck, aquela das Não é costas, Angela Bismarck. É outro Bismarck. É outro Bismarck. E ele criou, na verdade, um tipo de seguridade social para os trabalhadores do comércio, para os trabalhadores da indústria. Lembrar que no século XIX você tem esse boom da industrialização. Então ele criou essa seguridade. Por favor, não quero ninguém falando bem do Bismarck aqui. Ele criou isso do mesmo jeito que o Vargas criou lá em... Eu tô pistola hoje. Eu acho que o que a Jonathan quer dizer é que ninguém dá nada pra ninguém. A gente tem que parar com essa ideia de que estadista tá por aí dando direito pra não sei quem, não sei quem lá, por identificação, ou porque o cara é bonzinho, ou porque ele foi criado pela Madre Teresa de Calcutá. O que ele tá falando aqui, colocando muito, com muita pertinência, é que a galera concede esses direitos ao trabalhador porque o trabalhador tá pedindo e se manifestando e protestando e tacando fogo no todo. Isso é muito importante dizer, porque o Otto von Bismarck, ele tem de fato uma imagem pra muita gente de um estadista, tipo, aspas, e muitas aspas, isso é o pai dos pobres também. E não é um ponto. Isso é pauta dos trabalhadores que luta e o governo faz porque é pressionado, porque o Estado não te dá nada de graça, não. E essa pressão, é importante falar que não é só uma pressão do trabalhador, né? O que acontecia é que o trabalhador também pressionava o patrão. Eu acho que é importante. Eu acho que quando você vai ler, por exemplo, o Manifesto Comunista, está muito claro lá, né? O que acontecia era que, nesse momento, o trabalhador não estava pressionando o Estado, ele estava pressionando o patrão. E aí, das relações entre privado e público, é que surge essa seguridade. E esse tipo de seguridade que o Bismarck colocou em prática nos trabalhadores da Alemanha, levava coisas em consideração como idade da pessoa, invalidez, ela não ter condição de trabalhar, uma série de questões que de fato foi levado aí depois pro mundo do século XX e que foram mantidas. Então, só fechando tudo isso que a gente falou, a partir desse começo do século XX, o Estado passa a ser responsável pela questão da seguridade social, tá? Então é um movimento que vem lá do final do século XIX, na Alemanha, e isso vai circulando a Europa e posteriormente as periferias do sistema e vão se criando esses conceitos do Estado como portador e representante do que vai assegurar o trabalhador de seus direitos. E a gente também tem que lembrar que dependendo do período que a gente está discutindo, a gente vai ter contextos mais prósperos e contextos de recessão. Então quando a gente vai falar do século XX agora, saindo um pouquinho do 19 já entrando no 20, na contemporaneidade, a gente olha, por exemplo, para a Grande Depressão de 29, a gente olha para as duas guerras, a gente olha para logo depois da Segunda Guerra Mundial e a gente percebe que as lutas entre a classe trabalhadora e a patroada toda vai ficando cada vez mais tensa, porque você tá num período onde, de uma maneira ou de outra, tá mais difícil para todo mundo. É claro, sempre tem um lado mais fraco da corda e é esse lado que sempre acaba rompendo. Quem tá aí tomando no desde sempre é quem tá aí tomando no até agora. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Mas a gente também tem que lembrar que as próprias disputas pelos direitos trabalhistas, inclusive a previdência social, e como que você garante isso, e o que você pede, quanto que você ganha, tudo começa a entrar mais em disputa e ficar mais tensa no debate. Né? Exatamente. Até porque é bom falar, o conceito de classe trabalhadora para esse período, ela é razoavelmente nova, assim. Hoje a gente tem uma ideia de classe trabalhadora pensando em todos nós, que a gente trabalha, a gente, enfim, vai trabalhar ou está numa startup, a gente vai trabalhar numa empresa, a gente vai ser autônomo, a gente tem essa ideia de classe trabalhadora. Para aquele período, a ideia de classe trabalhadora é muito ligado com o lance da industrialização. Sim, das fábricas. Das fábricas, o que é razoavelmente novo, assim, se for pensar final do século XIX, começo do XX. Então a organização de luta, ela tem um outro peso que hoje é muito diferente já. Ele é aquele cara sujo de macacão, grosso, trabalhando na fábrica há 13 horas com o filho dele debaixo do balcão. É esse cara que a gente tá falando. Vá ver Tempos Modernos do Chaplin. O importante, depois de tudo isso que a gente falou, então, é o quê? Não é mais caridade, não é uma questão mais de caridade, é uma questão de direito. E aí a tia vai contar uma coisinha pra vocês, tá? Que vocês vão ficar chocados. O PT não inventou a Seguridade Social, meu amor. O PT não inventou o Bolsa Família, tá? Isso já existe, isso existe há muito, muito, muito tempo. Eles só apropriaram de uma ideia. Que vai ter de petista xingando a gente agora nos comentários. Desculpa, viu, migas? Mas daí a gente faz a pergunta: como é que a
essa burguesia que é, enfim, dona de empresa, dona de indústria, dona de fábrica, gente que tem dinheiro, gente que tem apartamento triplex em Campos do Jordão, que vai passar o inverno lá, que vai pra Aspen, por que essa gente, o que fez eles do nada super apoiar o Estado e pedir pro Estado implementar essa política de bem-estar social? Será, meus amigos, que essa burguesia ficou muito fofinha do dia pra noite? Será que eles começaram a pensar, poxa, o trabalhador precisa estar junto, vamos dividir lucro com essa gente, vamos dar condição digna de trabalho? Olha, que fofo, que fofo. É claro que não. E pra deixar uma coisa mais do que... E pra deixar uma coisa mais do que clara, quando a gente fala burguesia, a gente não tá falando daquela galerona maluca que ficava lá nos burgos, logo depois do feudalismo, fazendo revitalização de cidade e trazendo prosperidade pro mundo ocidental de novo depois de 1000 anos de obscuridade da Idade Média. Amiga, respira, calma. O que a gente tá falando então, caros telespectadores, quando a gente tá dizendo burguesia? Os seus patrões. São as pessoas que detêm os meios de produção. E a gente disse que no século XX as coisas começam a mudar e mudar muito mais rápido, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial também a gente tem que lembrar que o mundo basicamente se divide em dois. Muitas aspas aqui, hein, minha gente? Tem muita coisa acontecendo além da Guerra Fria, mas ela tá dada e ela é inegável. Então você vai ter os Estados Unidos, e aí você tinha também a União Soviética, que tava em expansão e tava gerando muita comoção, e também acho que de uma maneira ou de outra fazendo com que a classe trabalhadora europeia se mobilizasse um pouco mais. E o próprio capitalismo, mais no Ocidente, com a figura dos Estados Unidos de frente, né, como testa de ferro, fica um pouco intimidado com isso, porque ele percebe que, de fato, há um discurso que pode levar as pessoas a olharem mais com olhos não tão bons assim o capitalismo, o mercado e os seus patrões. Então, a própria forma, a Dió já perguntou uns tempos atrás, o que levou a patroada toda a adotar e a aderir a essas reivindicações? Também o avanço do comunismo como um todo e a maior mobilização da classe trabalhadora no século XX devido a isso. Mas só o adendo que você falou, é importante dizer que tem um lance de opressão estatal nisso, que até a própria União Soviética, ela foi muito opressora com os países do leste europeu, e muitas das revoluções que aconteceram contra a União Soviética partiram de sindicatos. A Polônia é o melhor exemplo, que lá surgiu o movimento Solidariedade, que era do sindicato do Lech Walesa, e ele basicamente foi para derrubar a ocupação soviética dentro da Polônia. O avanço do comunismo, ele realmente trouxe essa pauta, mas em muitos momentos ele também a oprimiu, assim. É bom dizer isso. O que é importante, então, destacar na fala dele? Que esse medo do comunismo, né, o fantasma do comunismo, ele força o capitalismo, os estados capitalistas a tomarem iniciativas em prol dos trabalhadores para que os trabalhadores os vissem com melhores olhos e conseguir afastar, então, o espectro comunista dos seus territórios. Então, se a gente tem iniciativas que vêm da iniciativa privada tentando dialogar com o Estado e o Estado como intermediador, você também tem o Estado se colocando no centro disso para barrar iniciativas nesse momento da União Soviética e do medo que eles tinham dessas ideias comunistas chegarem nos seus estados. Então você vê que é um jogo em que o patrão, o trabalhador e o Estado, eles estão sempre dialogando e eles estão se movimentando. E cara, é esses momentos que a gente tem que aproveitar para reivindicar nossos direitos. Então sejamos espertos. Sim, porque a lógica é bem perversa, né? Não tem por que você virar comunista, não tem por que você se aproximar de uma ideologia mais de esquerda, porque nós, trabalhadores de estados, estamos aqui dando tudo o que você precisa e quer. Então fica tudo do jeito que tá. Então, como o capitalismo vive em crise, tem seus ciclos de crise, sem querer se aprofundar nisso, a gente sabe que entre 60 e 80 a gente passa por um outro período de recessão, bem no meio dessa Guerra Fria, e os Estados Unidos vão tomar algumas medidas que vão impactar o mundo todo, mas principalmente a lógica da previdência social. Basta a gente lembrar, por exemplo, do governo da Margaret Thatcher, onde ela é basicamente odiada pelo povo britânico até hoje, porque ela pega todos os direitos que eles tinham conquistado como classe trabalhadora e ela basicamente enxuga ao máximo onde ela puder. Ela é o exemplo clássico de uma liberal conservadora, inclusive. E aí, quando a gente entra na década de 80, a gente tem toda uma reformulação dessa ideia de como o capitalismo conversa com o mercado de trabalho. Ele vai ficar extremamente mais flexível. É em 1980 que vai começar uma ideia extremamente perversa que se chama privatização. Ela começa a se expandir em todo que é lugar do mundo. E no Brasil não ficou muito de fora. Apesar que a gente tem um boom de privatização a partir do governo Collor e FHC, mas essa ideia começa a ser muito implantada. Esta burguesia, esses grandes patrões, tiveram muito mais facilidade nesse cenário de pressionar o Estado por conta desse lance do bem-estar social. E aí, meu amigo, é que o trabalhador começa a ir pra casa do chapéu. A grande justificativa que é usada, né, pra você defender as privatizações é que a administração pública não funciona.
Só que a gente também tem sempre que manter em vista que muitas vezes você primeiro sucateia o serviço para depois você justificar que ele sendo público ele não funciona. Você privatiza, as pessoas começam a ter que pagar por isso, só quem paga é quem pode pagar. E eu tô batendo na mesa de novo. O trabalhador ficou parado vendo tudo isso. Vamos privatizar, vamos cortar aqui os meus direitos. Não, obviamente teve movimentação. Muito da movimentação do trabalhador estava impulsionada com o fato da existência da União Soviética. Quando você tem a queda da União Soviética, você tem a queda desse modelo, rola o enfraquecimento da luta trabalhista também. E aí você tem justamente vindo muito mais forte um Estado todo baseado na iniciativa privada e muito influenciado por ela, que vai suprimir esse trabalhador. E todo esse movimento de você adotar políticas mais austeras em relação à classe trabalhadora e aos direitos trabalhistas, ela vai ficando cada vez mais forte e ela também chega até o território tupiniquim, ela vem pro Brasil. E aí quando a gente começa com esse movimento que os dois falaram, das privatizações neoliberais, e da gente perceber que talvez o Estado tenha que fazer um desmonte da sua participação na vida do cidadão e do trabalhador, para que ele mesmo possa se manter. Então ele está se endividando para ter medidas mais sociais e voltadas para o bem-estar do trabalhador? Tá, então talvez ele tenha que parar com isso e deixar o trabalhador se resolver e se desenvolver pelo seu mérito individual, para ele conseguir sair de cena e conseguir manter as suas contas em ordem. Essa é mais ou menos a lógica que a gente vem vendo no Brasil, agora com o Bolsonaro de novo, por exemplo. Mas isso, lembrando que é uma justificativa deles, né? Porque o que eles justificam é diferente do planejamento que eles têm. Porque quando a gente fala de previdência social, a gente tá falando de não só de uma lógica de governo, mas de um projeto de governo. Isso não tá necessariamente envolvido com corte de gasto, tá envolvido com um projeto de um governo que visa um livre mercado. Basta você lembrar também que muitos dos cortes que o Bolsonaro fez dentro do governo dele, ele fez em setores que eram voltados a serviços à população, enquanto que muitos cargos que ganham o que ganhavam antes do Bolsonaro assumir, continuam ganhando o que ganhavam antes, e estruturalmente, se você parar pra pensar, ele não mexeu em nada, ele enxugou, e ele enxugou no lado que servia à população, não aos próprios políticos. Então a gente também tem que manter isso em mente, e é mais ou menos isso que a Gi tá falando. Não é porque os caras estão cortando que eles estão cortando porque tem que cortar. Eles escolhem ter que cortar ou não, e também onde que eles vão cortar e deixar do jeito que era, se isso beneficia eles. Bom, então já que a gente tá começando a falar um pouco de Brasil, a gente já falou bastante, mas já que a gente vai adentrar nessas águas, é bom dizer o seguinte, que a Previdência no Brasil, ela não existe, ou pelo menos a gente não pode chamar de Previdência até 1930. Porque antes, tinha que lembrar que a nossa economia na Primeira República, ela é muito baseada na produção do café. Tanto é que a gente tem a famosa política do café com leite, porque os produtores eram quem mandava. Eles derrubavam o presidente, elegiam o presidente, derrubavam de novo, elegiam outro. Esses que elegeram o novo, eles derrubavam. Então era assim. Parece alguma coisa que a gente tá vendo agora? É óbvio. Antes tiveram algumas iniciativas? Teve. Desde o século XIX, final do século XIX, você vai ter algumas pinceladas de seguridade social surgindo. Muito da iniciativa, muito vindo dessa iniciativa privada. Mas, cara, quebra quando Getúlio Vargas assume. Você viu que a gente, raramente, quando a gente fala de Brasil, a gente consegue passar um período sem falar de Getúlio Vargas. É difícil. Estudar Vargas, pensar sobre as políticas dele, ditam muito o que a gente tem hoje ainda no nosso projeto nacional. Então, não é à toa que ele tá sempre aqui, sabe? Bom, gente, e aí na década de 30 vem o Vargas, e ele mais ou menos percebe que existiam táticas que ele poderia adotar, não apenas para reprimir os trabalhadores que já estavam ativamente engajados na luta trabalhista, mas também desestimular que outras pessoas viessem a se engajar nessa luta. Então ele começa a readaptar e a mudar um pouco a figura de algumas leis que já existiam antes dele, voltadas a questões de previdência social. E em 34 ele meio que decide instaurar essa dinâmica que a gente tem aí até hoje da previdência tripartidária, que cabia tanto ao trabalhador quanto ao empregador, quanto ao Estado contribuírem juntos na coleta e na captação desses recursos que depois eram devolvidos dentro dessa situação daquela pro trabalhador. Ele ficou inválido, ele se aposentou, ele não consegue mais fazer isso, não consegue mais fazer aquilo. Bom, então se você vai pensar que nos anos que se sucederam a isso, a Previdência ela sofreu vários ajustes, várias reformas, algumas mais drásticas, outras menos, enfim, nada que fizesse com que a classe trabalhadora se levantasse muito em protesto. Mas, quando a ditadura militar entra em voga, que a gente começa a ver o circo pegar fogo e pega fogo o cabaré, porque essa época foi louca, mano. A Previdência, ela assim foi pega, jogaram pro alto, torceram ela, fizeram o diabo com a Previdência, todo tipo de reforma que foi possível. Só que com uma diferença da época do varguista, não tinha nenhum tipo de diálogo com a classe trabalhadora, seja organizada ou não. Tudo que a
apresentado como necessidade era completamente descartado e o governo militar fazia a sua revelia. Simplesmente porque também o Congresso, quando eles criaram a oposição MDB, era uma oposição que tinha que falar sim para tudo que o governo fazia. Então não tinha politicamente uma representação que barrasse essas mudanças mais drásticas. Mas vem o final da década de 70, o começo da década de 80, a ditadura começa a já ficar meio capenga e a gente começa a perceber alguns progressos, já também na democratização, em relação à previdência social. A gente começa a ter algo chamado salário maternidade, que era uma ajuda de custo para as mulheres que engravidavam e tinham seus filhos. Porque muitas não podiam se licenciar, então uma compensação que eles davam era uma grana a mais. Assim. A gente começa a ter aposentadoria, a gente começa a ter uma renda vitalícia para pessoas idosas ou inválidas. As coisas começam a melhorar um pouco, de uma maneira geral. E aí vem 1988, a Constituição nova sai, e a gente consegue de fato implementar dentro do território brasileiro uma coisa chamada de Seguridade Social, que é parecido com Previdência Social, mas também é um pouco diferente, porque a Seguridade Social contém a Previdência Social, mas ela também é maior que a Previdência Social. A Previdência é uma das formas de você conseguir garantir para o seu povo algum tipo de seguridade social, algum tipo de bem-estar social. Sim, senhores, isso mesmo. Tudo aquilo que a gente já falou que estava rolando mais estruturado nas Europa, desde lá do começo do século XX, agora chega nesse formato mais robusto aqui no Brasil. É importante destacar isso porque mostra um pouco da diferença entre você estar no centro do sistema e na periferia do sistema, né? Então é importante ressaltar, como eles já falaram, que o que a gente entende hoje por Seguridade Social é fruto dessa Constituição de 88. E lá no artigo 194 vai dizer o seguinte, aspas para a nossa querida Constituição: o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E isso demonstra completamente uma tentativa do Estado de nos aproximar um pouco com aquele lance de bem-estar social que tem no modelo europeu. Bom, minha gente, então com a Constituição de 88, de fato, a Previdência Social ganha um corpo mais robusto, ela começa a fazer parte de um programa que visava dar seguridade social para as pessoas, assistenciá-las, acolhê-las um pouco melhor, e ela, de fato, começa a funcionar um pouco diferente. Então, por exemplo, agora você começa a ter um salário mínimo, você começa a ter um piso básico que é pautado nesse mesmo salário mínimo, do que as pessoas deveriam ganhar dentro das suas respectivas funções, assistência médica incorporada ao seu regime de trabalho, e isso leva a uma mudança significativa na forma com a qual você começa a ser compensado pelo seu próprio trabalho. Então, se antes você ganhava basicamente a partir daquilo que você poderia oferecer como uma mais-valia um pouco mais bruta, digamos assim, se você consegue fazer esse tipo de trabalho, você vai ganhar tanto, se você consegue fazer aquele tipo de trabalho, você vai ganhar tanto. Uma outra coisa que entra no jogo agora é muito mais o tipo de necessidade que você tem como trabalhador, também informando o quanto você vai ganhar ou não em relação àquilo, como foi o exemplo que a gente deu, sei lá, em relação ao salário maternidade. Você não ganha aquilo porque você faz esse ou aquele tipo de trabalho, você ganha aquilo porque você precisa ganhar aquilo. E no fim do dia, isso meio que adquire as facetas de um grande pacto social entre Estado, trabalhador e empregador, porque no fim do dia cabe a todo mundo garantir que o sistema funcione dessa forma para que ele de fato funcione. Bom, então como nós já falamos, como nos anos 80 tem toda aquela modernização do capitalismo, se eu posso assim dizer, a nossa querida Previdência conquistada na Constituição de 88 começa a ser olhada aí pelas elites, que vê um certo potencial nela para sua manutenção. E o que você vai ver a partir daí é todo aquele discurso neoliberal dessa galera falando de que você precisa reformar isso, reformar aquilo, você precisa privatizar isso, privatizar aquilo, senão a tal da Previdência vai quebrar. É esse contexto todo que a gente queria dar pra vocês. A gente sabe que foi muito conteúdo, e isso passa Brasil, passa as Europa, passa os Estados Unidos, passou por um monte de lugar. A gente falou desde o século XIX pra chegar até agora, mas é importante que a gente entenda esse contexto, e a gente espera do fundo dos nossos coraçõezinhos que vocês tenham pelo menos aprendido 1/3 do que foi essa constante luta entre essas três esferas que parem o que é a Previdência Social. E que vocês também tenham minimamente em mente o quão todos nós estamos agora com esse retrocesso do que esses filha da dos inferno fizeram com a gente ao aprovar essa nova reforma. Mas o ponto é,
o quanto a iniciativa privada está vinculada com o nosso Estado. Como o nosso Estado, então, assume um caráter totalmente liberal, o Bolsonaro não é louco. Ele pode ser louco, mas ele tem uma agenda de governo muito concreta e que está direcionada a minar todas essas intervenções estatais no que toca tudo que é para garantir os nossos direitos como trabalhador. Porque dentro disso tudo, por mais que a gente não falou muito desse grupo, mas tem um grande beneficiado com tudo isso, que se chama banco. O banco tem o lance de que todos eles, se você for procurar os grandes donos do Bradesco, do Itaú, de todos os bancos privados, são muito a favor da reforma da Previdência. Até que a Previdência Pública não faça mais sentido e todos tenhamos que contratar um serviço privado, e aí, meu amigo, eles vão lucrar muito mais do que eles já lucram com isso tudo. E pra terminar esse vídeo, a gente quer deixar um recado pra você se lembrar de uma coisa importante. Você é pobre, desgraça! E mais do que isso, você não detém os meios de produção. E se você não detém os meios de produção, você é oprimido sim, você tá no lugar do trabalhador, você também tá nesse lugar e você precisa lutar e se articular para que a gente não passe mais por isso, para que a gente tenha nossos direitos garantidos. Então, tem mobilização? Bora pra rua e vamos forçar patrão, vamos forçar governo. É isso aí, galera. Então se inscreve no canal, deixa seu like, vai assistir os outros vídeos, ensina pro Vitor onde que fica a sinetinha pra ele clicar. E agora, todo domingo, às 10 da manhã, tá saindo um vídeo do meu programa na Rádio Antena Zero, que chama Nota de Rodapé. Como essa biscoiteira, que é um Jonathan, programa de conta aí, entrevista. gente! Beijo, gente! Ai, beijo, Luz! Termo que a gente usa aqui muito livremente. Nossos professores devem estar se revirando no túmulo, porque muitos deles estão mortos pra mim.